presença é tudo que precisamos, ó Pai. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Me adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. E se eu não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Eu Te levarei comigo. Sem Tua presença eu não sou nada. Tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que... Graça e paz, queridos! Sejam todos bem-vindos a mais uma live, mais uma transmissãozinha aqui para esse povinho lindo, lindo, lindo que acompanha Subimos com Jesus. Eu sou a pastora Raquel Daros, para quem não me conhece, da Igreja Evangélica Subimos com Jesus, o qual essa igreja está desde 1966, levando a palavra de Deus, divulgando a salvação. E nós estamos aqui juntinhos, né? Eu e esse povinho amado, dando continuidade ao ministério de amor, de carinho que tinha dentro da Subimos com Jesus, que é o Ministério Clau e Kel. E já estou recebendo aí essa turminha tão fiel, que eu amo de paixão, em Cristo Jesus, que é o pessoalzinho que faz parte dessa tribo chamada Subimos com Jesus. E eu já vi aí a Juliana, a Tamires, a Lúcia, a Simone Ravaiani, a Sandrinha, o Augusto, o Pastor Mário, o José Wagner, a Cléo Santana, a Nadima, a Michele. Ai, que bênção, que coisa boa, hein, gente? Se eu estou esquecendo o nome de alguém, vai aí escrevendo as suas opiniões, né, dentro do contexto bíblico,
Tá chegando aí o Daniel. Que bênção, gente. Que maravilha. Que gostoso, hein? É o reino de Deus. Um pedacinho aqui do reino de Deus unido. E eu quero trazer junto com vocês uma palavrinha de fé, uma palavra de unção, porque o Senhor, eu creio que há 3 dias o Senhor tem falado forte aos meus ouvidos, entrado em meu coração, com a palavra dele, renovando o meu entendimento. E eu tento passar para quem está à minha volta, inclusive aqui também na live, aquilo que o Senhor tem me despertado para os tempos atuais, o qual ele já despertou o povo dele no passado. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque para deixarmos de ser parte do reino de Deus, parece que é difícil, mas não é não, gente. Para nos tornarmos pessoas que está fragilizada espiritualmente, é muito fácil. Sim, Cleo, o seu genro acabou de me mandar. Comoveu bastante o coração, essa mãezinha. A criança linda, linda, a mãezinha está entubada, né? Acabou de ter o bebezinho. Que Deus atire, né, dessa situação em nome de Jesus. Então, queridos, esses últimos 3 dias que o Senhor ele tem despertado ao meu coração a palavra dele, para que a gente volte ao primeiro amor. E eu tenho tentado falar para vocês sobre o que é ser igreja nos últimos tempos, porque nós, como igreja do Senhor, fomos levados a um movimento dentro de todas as igrejas. Não adianta falar que é da igreja XY. Todas as igrejas evangélicas entrou num movimento assim, vamos falar assim, meio mundano, meio carnal. Porque a palavra de Deus nos ensina a bater a porta, a pedir crendo, o próprio Senhor Jesus. Só que tudo que a gente prega torna-se assim, como um fermento, vamos falar assim. Por exemplo, se eu falo, eu vou falar no singular agora, se eu falo da prosperidade, daí as pessoas ficam enlouquecidas sobre a prosperidade. Começa aquela situação que se faltar, não é nem o pão à mesa, se faltar o queijo à mesa, se faltar um mantimento à mesa que a pessoa desejou e não tem, ela começa a se revoltar contra Deus, a se rebelar contra Deus. Isso é na vida sentimental, isso é na saúde, isso é no profissional, sobre moradia, sobre tudo, gente. Aí, se a gente prega cura, as pessoas acham que Deus ele é obrigado a curar mesmo quando a pessoa está num processo de libertação, um processo de aprendizado. E nós vamos nos tornando muito semelhantes ou até piores do que o povo que não teve o conhecimento da palavra de Deus. Porque, na verdade, ter o reino de Deus está ficando um pouquinho distante daquilo que a nossa mente está crendo que é ser igreja, né? Outra coisa, eu falei agora há pouco com alguns, o fato que a gente acha, fica indignado, nossa, você está sofrendo, você não merece sofrer. Às vezes eu chego para você e falo isso, não, você não merece sofrer. Vocês chegam para mim, nossa, fica indignado com algumas coisas. Só que nós estamos esquecendo das Sagradas Escrituras e da onde vem o galardão de servir a Deus. Porque, queridos, nós esquecemos que Jesus falou que nosso reino não está aqui na terra. Então, quando a gente fica indignado que as coisas que desejamos não estão acontecendo na nossa vida, que estamos sendo perseguidos, que estamos sendo injuriados e ficamos aborrecidos porque não conquistamos aquilo que no mundo fala que é conquista, seja na área sentimental, financeira, física, social, seja lá a área que for, nós vamos ficando bastante revoltados com Deus, ficamos indignados, protestando, quando não é isso que as Sagradas Escrituras nos ensina. A Bíblia nos ensina a ter posicionamento, a Bíblia nos ensina a vencermos em Cristo, mas também, como seguidores de Cristo, nós sabemos que há certas limitações de querer ter o que é do mundo, gente. Por exemplo, para uma mulher, para um homem levar um lar hoje, eu acho
que é de um extremo galardão, porque a gente vê como o inimigo se oferece para as pessoas, né? Nas redes sociais, no trabalho, no dia a dia. Não há mais, né, um limite nas coisas. E hoje um homem que não tem uma amante, uma mulher que não tem casos extraconjugal, ele é mal olhado, ela e ele são mal olhados na sociedade os quais vivem e passam a ser perseguidos por aquelas pessoas os quais eles falam o quê? Não, não para o pecado. E daí essa perseguição vem em forma do que? Desemprego. Essa perseguição vem em baixo, um salário baixo. Essa perseguição vem da exclusão dentro do convívio dos amigos. E daí chega, né? A gente fala assim, nossa, estou indignado. Gente, nós teríamos que sair dessa situação glorificando a Deus, né? Falando para o Senhor, bem assim, né? Gente, estou fazendo a live, depois eu respondo, tá bom? Nós deveríamos estar falando assim, glorificado é o nome do Senhor Jesus pelo que você está passando, porque Jesus falou assim, quando vocês forem perseguidos, né, sai desse lugar, mas saiam glorificando, porque grande é o seu galardão nos céus. Nós estamos saindo indignados, murmurando, nos achando inferiorizados, porque nós estamos passando perseguições e nós deveríamos estar olhando para o outro e falando, cara, você é muito vitorioso, mulher, você está passando um desafio desse, grande é o seu galardão nos céus, e nós não estamos com essa visão que você que é homem e mulher de Deus, casado, solteiro, quando você fala não, por exemplo, para o sexo ilícito, você vai ser perseguido, injuriado, maltratado, né? Em outras áreas da tua vida, você vai ser perseguido por esse não que você falou. Quando você não aceita participar de um caixa 2, de um roubo dentro de uma empresa que você vive, você vai ser perseguido, né? Quando você diz não para um assédio, você vai ser perseguido porque você não quis fazer um pacto com aqueles que mentiram dentro de onde você trabalha, dentro da sua família. Você passa a ser perseguido, e daí eu chego e falo, ai, você não merece, coitado de você. Você chega para mim, ai, nossa, e a gente fica aquela indignação pelo outro. Nós deveríamos olhar um para o outro e falar assim, eita, grande é o seu galardão lá no céu, né? Cara, você é um soldado valente, mulher, você é uma vitoriosa. E a gente fica assim, maltratado por dentro, a gente fica se sentindo coitado, voltando, e a gente fica assim, nossa, coitado de você. Ai, gente do céu, as pessoas fica ligando esse horário, aí a gente fica todo indignado, né? Por exemplo, agora o inimigo, ele tenta acabar com essa palavra. Porque, gente, o diabo não vai usar das coisas dele lá fora para tentar nos derrubar. Ele vai tentar penetrar devagarinho. E isso tudo que eu estou falando para você está no livro de Malaquias, gente. O livro de Malaquias, ele não somente fala sobre o dízimo, tá, gente? Muitos de nós conhecemos o livro de Malaquias pelo fato daquela passagem do dízimo, né? Mas o livro de Malaquias, ele é completo para mostrar aquilo que o apóstolo Paulo mostrou, aquilo que Jesus mostrou como igreja e aquilo que nós precisamos entender e vivenciar como igreja do Senhor. No tempo do passado, no tempo do povo de Israel, lá no Antigo Testamento, o povo também que fazia o trabalho sacerdotal, eles se desviavam das condutas, porque o Senhor, ele tinha colocado certas condutas para o ritual da cultuação a Deus. E um dos pontos que Deus não abriu mão, além da moralidade, né, daquilo que ele havia deixado com Moisés sobre a moral, as atitudes moralistas, o Senhor não abriu mão e ainda não abriu mão disso e não vai abrir. Outra conduta no ritual do culto era o sacrifício de um cordeiro, simbolizando, que era o próprio Jesus sendo ali simbolizado, o cordeiro sacrificado. E, gente, para simbolizar Jesus, de maneira alguma poderia se sacrificar
um cordeiro cego, um cordeiro coxo, um cordeiro manchado, porque teria que ser um cordeiro que ali ele seria o próprio Jesus, né? Que não tinha mancha, não tinha pecado, não tinha defeitos. E os sacerdotes, os levitas da época, porque levita não era só cantar, tá, gente? Hoje em dia todo mundo é levita, cantou, tocou uma viola, afinou a goela, já é levita. Para ser levita na palavra de Deus, era necessário fazer todo o trabalho sujo, tá? Do sacrifício, da limpeza, da manutenção. Isso era ser levita na palavra de Deus. Não é essa fábula que hoje nós pregamos, que levita é fazer o louvor de cânticos. Não é. Isso não é ser levita, gente. Levita na palavra de Deus, a última coisa era o cântico, tá? Eles faziam tudo no templo do Senhor, no trabalho da adoração a Deus. E eles estavam ali, no tempo de Malaquias, por exemplo, eles estavam oferecendo ao Senhor o cordeiro cego, o cordeiro com defeito. Isso significava que eles estavam mostrando que Jesus, o Filho de Deus, aquele que havia de vir, o Salvador, ele tinha defeitos. Então, iria totalmente contrário àquilo que é proposto à nossa salvação. E hoje, nós, da mesma maneira daquele povo daquele tempo antigo, nós também estamos oferecendo ao Senhor o quê? O coxo, o cego. Nós estamos oferecendo um louvor errado a Deus. Nós estamos oferecendo sacrifício aos quais o Senhor não pediu. E os sacerdotes, os levitas daquela época, eles chegavam e falavam bem assim: nós estamos enfadados, nós estamos cansados de fazer esse trabalho. E hoje nós estamos falando a mesma coisa. Estamos enfadados de ir à igreja, estamos cansados de fazer. Nós estamos fazendo, na verdade, muito errado. Hoje, se o Senhor se apresentar diante de cada um que se diz igreja, queridos, nós estamos apresentando ao Senhor sacrifícios errados, nós estamos apresentando ao Senhor adoração errada, conceitos errados diante do Senhor. Nós estamos defraudando muito aquilo que é de Deus, não somente na presença, no financeiro, mas nas atitudes, na moral. Se o Senhor nos visitar hoje, vai encontrar em nós muitos defeitos na hora de cultuarmos, na hora de sacrificarmos, na hora de adorarmos ao Senhor de todas as maneiras. Aqueles homens da época, aquelas mulheres da época, eles também casavam-se com pessoas que adoravam os outros milhares de deuses que haviam naquela época. E esse casamento misto na época também era olhado pelos olhos de Deus de maneira que o Senhor rejeitava. Ele falava assim: vocês podem oferecer sacrifícios, vocês podem fazer o que quiser, eu não estou aceitando. Não adianta chorar. E o povo lá judeu, eles iam lá e choravam, né? O povo que adorava o Senhor daquele tempo, adorava, né? Eles iam lá diante do templo e choravam, e clamavam, e falavam da mesma maneira que hoje nós estamos fazendo. E queridos, o pior que eu vejo, que nós perdemos 70% do temor que nós tínhamos a Deus de quando nós tivemos um encontro com Jesus. E precisamos todos os dias retornar a esse temor a Deus, a essa consciência. Às vezes eu vejo que tantas minhas ovelhas, as ovelhas que o Senhor deu aos meus cuidados, quantas ovelhas que o Senhor deu aos cuidados de outros ministros, né, vamos falar assim, do Senhor, as pessoas têm que se aproximar muito do líder, seja na aparência, seja nas atitudes, seja no aconchego. Mas, queridos, nós estamos esquecendo de nos aproximarmos bastante da aparência com Jesus Cristo, com o Filho de Deus. Ó, se você abrir comigo, você que pode ler a Bíblia agora no momento, se você não pode, só escuta, em Malaquias capítulo 1, ó, pela palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em que nós tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó. O de Esaú
e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Mostrando o Senhor que Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele tem escolhas. Nós achamos que Deus não pode escolher, Deus tem as suas escolhas. E daí ele fala, ainda que Edom diga empobrecidos, estamos, porém, tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade por o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai, o servo seu senhor. Eu sou o pai, onde está a minha honra? E eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizei, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Olha que forte. E dizei, quem te havemos profanado? Nisto que dizei, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando oferecei o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta o teu governador, porventura será ele agregado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso convosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Gente, é muito forte, ele nem aceita a nossa oferta. É muito forte. E eu percebo que todos nós, nos tempos atuais, estamos com uma dificuldade muito grande de não oferecer a Deus pão imundo, de não oferecer a Deus uma adoração mentirosa, sabe? Nós temos oferecido ao Senhor aquilo que Ele não tem pedido, aquilo que Ele não aceita, aquilo que Ele não quer. Nós temos oferecido, tem igrejas que oferecem espetáculos, outras igrejas oferecem o próprio eu, outras igrejas oferecem o pão misturado com o pecado, a outra igreja oferece o aceita tudo, e nós estamos todos dessa maneira, sabe? Alguns falam, eu não preciso congregar para estar com Deus, eu estou com Deus do meu jeito, ninguém acredita, mas eu estou com Deus. E assim vai, sabe? Desviados fora da igreja, desviados dentro da igreja, achando que estão agradando a Deus e, na verdade, estão aborrecendo ao Senhor. Achando que por muito conquistar, por muito ter também, isso é ser abençoado por Deus. Queridos, nós estamos tão enfraquecidos, que Deus está permitindo entrar na nossa nação a Babilônia. Deus está permitindo entrar na nossa nação um jugo de ferro, para que o verdadeiro povo de Deus possa se destacar e aqueles que não estão com Cristo possa desaparecer. Olha como é forte, gente. Por que será que nós estamos vendo um movimento sodomita na nossa nação, dominando a nossa nação, que vai sufocar de verdade todo tipo de religião? Por quê? Porque nós estamos, como evangélicos, como cristãos, vamos falar melhor, tanto católico quanto crentes evangélicos, nós estamos deixando a essência verdadeira, correndo atrás do ego, da idolatria. Somos idólatras, deixamos a Aparecida, nós os evangélicos, deixamos o Buda, deixamos muita coisa, mas temos idolatrado o nosso ego, idolatrado o nosso sistema de vida, idolatrado ao mamon, ao dinheiro, idolatrado ao nosso jeitinho forte de ser, é muito forte, né, Ju? Ao nosso jeitinho certo de ser. Nós temos idolatrado o nosso modo de comprar, o nosso modo de vender, as nossas aparências. Temos idolatrado as nossas festividades. Nós temos mais festas pagãs entre nós do que festas bíblicas.
Você pode ver que o povo de Deus não festeja a festa dos tabernáculos, não festeja das trombetas, né? Não festeja nada que está na Bíblia. É a festa dos 15 anos, né? Do ego. É a festa do aniversário do ego. É a festa do chá de panela, é a festa do ego. É a festa do ego do nenê que nasceu. É a festa do ego do que vai casar. Nós só comemoramos o ego, gente. O ego, né? A gente coloca lá uma palavrinha, agradecimento a Deus, mas na verdade é tudo festa para o ego, para a carne, para a carnalidade. Nós pouco festejamos que o Jesus vai voltar, que Jesus está dando a colheita, que Jesus está dando a prosperidade, a abundância, a presença dele. Nós não festejamos Jesus, gente. Nós festejamos a carne, nós não festejamos o reino. Aí uma vez por mês as igrejas como a nossa coloca lá a Santa Ceia do Senhor, daí o povo pega, vai lá, embirrando, tem que implorar, vem tomar do sangue do corpo de Cristo, uma vez por mês, e ainda não consegue ir, sabe, comemorar o sacrifício de Jesus Cristo. As pessoas vão, tô cansado de ir para a igreja, eu tenho que consertar o telhado, eu tenho que limpar a caixa d'água, eu tenho que pintar a parede, mas não entra em comunhão, festejar a presença de Deus, glorificar a presença de Deus, escutar a palavra de Deus. Estamos, gente, muito longe de ser igreja do Senhor. Muito longe de ser igreja do Senhor. Nós estamos muito longe de ser igreja do Senhor. Porque apesar de Davi ser um homem adúltero, ele foi chamado um coração segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele fazia adorações ao próprio Deus de todo o coração dele. Apesar das falhas, dos erros, Deus nunca chamou Davi pelo rótulo do adultério, do assassinato. Porque Davi, ele se quebrantava diante do Senhor. Ele considerava que Deus era o Deus de Israel. Ele entendia que apesar das suas falhas, era imutável a vontade de Deus. A vontade de Deus e o reino de Deus não tinha como mudar e não tem como mudar. E é uma grande diferença que há muitas pessoas que conseguem até reinar, comandar, fazer, mas esquecem, né? Como Herodes esqueceu de dar, quis a glória para ele, como também Nabucodonosor quis a glória para ele. Muitos de nós, obreiros, pastores, evangelistas, levitas, cristãos, nós estamos esquecendo de dar a glória para Deus. Como Davi, apesar que Davi tinha todos os erros, ele sempre considerou dar a glória a Deus e enxergar as suas falhas, enxergar as suas deficiências, e ele insistia de se arrepender, enxergar as suas deficiências. Queridos, vamos colocar adiante de nós que a glória é de Deus. A glória não é nossa e nós estamos muito longe. Nós estamos muito longe de sermos parecidos com a igreja de Atos Apóstolos, que eles deixaram tudo que tinham, fugindo da perseguição, e aonde eles chegavam, né, e habitavam, porque estavam sendo perseguidos por amor ao evangelho, eles edificavam uma nova igreja, eles edificavam a igreja do Senhor no lugar onde eles se estabeleciam novamente. Nós estamos muito longe de ser igreja, queridos, muito longe. O apóstolo Pedro, que era um dos que foram mais fracos na história dos apóstolos, ele era um homem que foi preso por amor a Cristo, que ficou encarcerado por amor a Cristo, que foi perseguido por amor a Cristo. Olha o apóstolo Paulo, que deixou as suas riquezas, o seu modo de trabalho, que ele era realmente um homem bem visto na sociedade, tanto na sociedade financeira, como na sociedade dele religiosa. Ele era um homem muito bem visto. No entanto, ele deixou tudo para ser perseguido, injuriado, preso e morto por amor a Cristo. Gente, nós estamos muito longe, porque no livro de Atos Apóstolos, em nenhum momento se viu campanha
que nós temos feito para a prosperidade. Em nenhum momento no livro de Atos Apóstolos nós vimos campanha para a vida sentimental como nós já fizemos na vida. Em todo tempo eles iam pregando a salvação, o reino vindouro, porque eles entendiam que Jesus poderia voltar a qualquer momento e eles sabiam que poderiam ser chamados para a glória a qualquer momento. Eles tinham uma chama acesa dentro deles da palavra de Jesus Cristo, que Jesus falou: grande é a seara, mas são poucos os ceifeiros. E eles trabalhavam como ceifeiros e juntando mais ceifeiros. Queridos, nenhum momento nas Sagradas Escrituras, no livro de Atos Apóstolos, apresenta uma igreja como a nossa de hoje no Brasil. Vou falar do Brasil porque é onde eu conheço. Né? Não apresenta nenhuma igreja: ai, vamos usar uniforme, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pôr fitinha, vamos pôr lacinho. A gente tem que pôr lacinho, a gente tem que pôr isso, a gente tem que pôr toalhinha, a gente tem que pôr florzinha, porque nós não estamos colocando Jesus. Nós não estamos colocando Jesus. Que saudades da igreja que eu nasci. Sabe, a igreja que tinha caixote para sentar e as multidões iam chegando para serem libertos, para serem curados. E por que não tem mais curas e milagres? Não tem, gente. Não tem, são raras os casos de curas e milagres. As igrejas podem colocar os seus testemunhos aí, metade é balela querendo aparecer na televisão, metade de mulherada amarada que gosta de aparecer na televisão, né, e dando seus testemunhos, né? Muita gente mentindo nos seus testemunhos. Por que não tem tantas curas quanto houveram no passado? Porque não está sendo mais a igreja verdadeira, gente. Não se tem mais uma igreja verdadeira. E o Espírito Santo, eu sei que não está tocando só no meu coração. Eu sei que todos os líderes hoje estão sendo tocados por essa palavra viva e verdadeira das Sagradas Escrituras. Eu sei que o Senhor está visitando todas as denominações e está falando: desperta, desperta, igreja, desperta, igreja. E se o Senhor quiser começar com um grande avivamento, nós subimos com Jesus, nos poucos que restam nós subimos com Jesus, que comece. Porque, queridos, quando esse avivamento está dentro de nós, os filhos dos filhos se convertem, os vizinhos se convertem, os patrões se convertem, os empregados se convertem. Aonde tem uma pessoa avivada em Deus, em volta começa a dar frutos. Aonde tem um povo avivado, começam a vir as multidões atrás dele. Percebe? Não está vindo pessoas em volta de você, de mim, porque está sem um avivamento, está sem ser igreja de verdade, a igreja verdadeira de Atos Apóstolos. Porque, queridos, nós queremos provar que Deus cura, nós queremos provar que Deus trabalha, que Deus transforma, que Deus faz. Queridos, lembra do livro de Atos Apóstolos? Eles iam passando, os enfermos iam sendo curados, mas ao mesmo tempo eles iam sendo presos, maltratados, esbofeteados. Os apóstolos iam sofrendo por amor a Cristo, alguns iam sendo mortos. E quanto mais eles iam sendo perseguidos, mais a multidão de cristãos aumentava. Quando o primeiro, né, ele é morto lá, o apóstolo Tiago, ele é morto à espada, aumentou o número de cristãos. Quando o mártir cristão Estevão, né, o primeiro mártir cristão, ele foi morto, o Estevão, ele morreu, aumentou o número de cristãos. Um dos soldados que consentia na morte de Estevão segurava lá as vestes dos soldados, que era o Saulo, né? O que nós conhecemos por Paulo. Depois ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo. Queridos, isso é ser igreja do Senhor. E nós vamos voltar a ser igreja do Senhor. E ainda que alguns de nós, a gente venha errar, o outro vai estar tão iluminado, tão cheio de vida, tão cheio de Deus, que logo quem cai vai se levantar e não vai ninguém ficar prostrado não, porque esse é o nosso Deus, aleluia. Eu quero voltar a ser igreja. Eu quero voltar a ser igreja.
Eu quero, aonde eu tô, as pessoas ficarem apaixonadas por Jesus. Eu quero ver pessoas à minha volta se apaixonando pelo Jesus que habita em mim. Eu quero ser um templo ambulante do Espírito Santo. Aleluia! E tem muitos de nós que estamos com a carne adoecida, porque, eu tô velho, porque eu comi errado, é porque eu exercitei errado, é porque o Espírito de Deus que está dentro de você está enclausurado num templo fechado, um templo isolado. Você não nasceu para estar isolado, isolada, você nasceu para ser igreja, fazer a obra do Senhor, proclamar as boas novas do Cordeiro, oferecer no holocausto não aquilo que é impuro, não aquilo que é imundo, mas você nasceu para oferecer o que é santo, o que é consagrado, o que é abençoado, aleluia! E você vai perceber que será curado em nome de Jesus Cristo. Porque quando o Espírito que habita em você não ficar mais enclausurado numa religiosidade mentirosa, você vai sentir a cura, a libertação, a paz em nome de Jesus Cristo. Eu não quero mais viver como uma igreja falsificada. Eu quero ser igreja verdadeira. Venha o que vier, a perseguição que tiver, perder o que tiver que perder. O que nós tivermos que perder por amor a Cristo, vamos continuar perdendo. Porque a nossa tribulação é momentânea, mas grande é a nossa vitória nos céus, aleluia. Eu tô vendo um monte de gente emburrada porque perdi, porque eu fui maltratado, porque eu fui injuriado, porque não aconteceu, porque eu não tenho. Gente, isso não é ser cristão, não. O cristão regozija-se quando perde, quando não tem. Ele perdoa o que aborrece, ele tem misericórdia daquele que não sabe ainda a palavra de Deus. O cristão, ele sabe perder, ele sabe ter muito, sabe ter pouco, mas ele está sempre glorificando a Deus. Esse embuste que entrou em nós não provém de Deus, isso é doutrina satânica, isso é doutrina diabólica. Isso que entrou no nosso meio, essa insatisfação, esse aborrecimento, esse complexo, essa ganância, esse ódio, não provém de Deus, esse embuste vem do diabo, gente. Porque Jesus falou que nós realmente não seríamos bem vistos nessa terra, não teríamos tudo nessa terra, porque o nosso galardão está nos céus. Aquele que não perder a sua própria vida por amor a mim. Gente, não é digno dele quem não perde tudo por amor é ele. E nós queremos ter ele e queremos ter tudo nessa terra. Não está batendo com a Bíblia o que nós estamos vivenciando, igreja. Não está batendo com a Bíblia, não está batendo com o Novo Testamento, não está batendo com as Sagradas Escrituras. Isso que nós temos no coração não é Deus. Nós estamos vivenciando a doutrina do inferno dentro das igrejas, dentro do nosso coração. Observa que Deus tem falado fortemente. Hoje pela manhã, eu estudando as Sagradas Escrituras, eu falava, Senhor, eu quero voltar a ser igreja de verdade. Queridos, ser igreja de verdade é estar perdendo e estar glorificando a Deus. Não é estar com coitadice, mimizentos, não. Não é estar com a cara inflada porque o outro tem, eu não tenho, porque o ímpio conseguiu, eu não consegui. Que é isso, gente? Tá tudo ímpio. O pastor não fala o que eu queria, eu vou para outra igreja. Isso é tudo gente que não é igreja. Isso é doutrina satânica, doutrina diabólica que entrou entre nós. Entrou entre nós, mas não vai ficar conosco. A doutrina do inferno não vai mais estar em nós. Gente, quando nós aceitamos Jesus de verdade, a nossa alegria... Lembra, igreja, volta ao primeiro amor. Igreja, volte ao primeiro amor. A nossa alegria era dividir o Deus que nós encontramos para outras pessoas. A nossa alegria era encher o carro e levar de vidas para dentro da igreja.
A nossa alegria era ver pessoas se entregando para Jesus e tendo vida transformada. O ladrão deixando de ser ladrão para ser uma nova criatura. A prostituta deixando a prostituição para viver a santidade de Cristo. Hoje nós não podemos pregar a integridade sexual. A gente não pode pregar que as nossas crianças são realmente doutrinadas em Cristo. Mas nós não podemos deixar de ser igreja. Por que a gente não pode pregar? Porque vamos perder dinheiro, nós vamos perder adeptos, nós vamos ser presos. Mas não era isso que as igrejas passavam no tempo de dos apóstolos. Eles eram presos por quê, queridos? Porque falava contra toda a obra do inferno. Olhem aos Romanos 1, 18 em diante, era isso que eles pregavam. Por isso que eles iam presos. Não, hoje a gente não pode falar por causa da inclusão que há. Essa pessoa ela quer ser um passarinho, ele vai ser um passarinho. Se ele quer ser um animal, ele vai ser um animal. Se ele quer ser mulher, se ele quer ser homem, se ele quer ser os dois. Não é isso que as pessoas falavam? Né? Então a gente não pode, vamos lá, vamos aceitar tudo. Por isso que os apóstolos eram presos, queridos. Você acha que em Roma, você acha que em Atenas, quando se adorava outros deuses, se sacrificava para outros deuses, eles sacrificavam crianças, sacrificavam homens e mulheres. As suas festas eram de orgias, do sexo abusivo. Era a mesma coisa, queridos. Só que eles não tinham medo de perder a vida. Eles não tinham medo de perder os bens materiais. Eles não tinham medo de nada. E eles pregavam o evangelho da salvação, porque eles só tinham temor a um ser, ao Todo-Poderoso. Eles temiam a Deus. Eles temiam ao Senhor Deus. Eles temiam chegar diante do tribunal do Altíssimo e escutar: em teu nome expulsei os demônios, em teu nome curei os enfermos. E o Senhor fala assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Era somente esse medo que eles tinham, gente. Ora, mas mais. Vamos voltar a ser igreja, vamos voltar a confessar a nossa fé, vamos voltar a determinar a nossa fé em Cristo, vamos voltar a ser igreja do Senhor. Eu os convido, depois da live ou mais tarde, você ler o livro de Malaquias, tá bom, queridos? Inteiro. Eu peço que vocês leiam o livro de Malaquias inteiro, porque é um livro que tem poucos capítulos, acho que é 3 capítulos, ou acho que é 3 ou 4. 4 capítulos, ele só tem 4 capítulos. Leia rapidinho, leia, releia, marca, anota, você vai ver que não está tão distante daquilo que os apóstolos pregaram e não está tão distante daquilo que o Senhor está pedindo para nós hoje. E você vai se sentir renovado e renovada no Espírito. E quem está participando aí escondidinho, mas ainda não teve uma entrega para Jesus, eu vou te garantir, é a maior aventura da tua vida, você deixar tudo que você serve nesse mundo para servir a Cristo. Eu vou falar para você, é o maior prazer, é o maior desafio, é a maior vantagem da tua vida. Não tem uma missão na tua história que vai valer tão a pena do que se lançar aos braços do Senhor Jesus e fazer parte de ser igreja do Senhor, fazer parte dessa leva de gente que teve as vestes embranquecidas no sangue do Cordeiro de Deus. Então você que está aí assistindo, escondidinho, né? Sem querer aparecer, você que está assistindo depois para que teu nome não apareça, mas eu vou falar, eu te convido a fazer parte da igreja verdadeira do Senhor, da igreja de Atos dos Apóstolos, e vem fazer parte conosco dessa atitude de fé. Eu quero voltar a ser igreja de verdade. Se você ainda não é, tem esse desejo no seu coração de ser a igreja verdadeira do Senhor. E você que sente como eu, que de alguma maneira você se afastou e tem se afastado devagarinho dos conceitos verdadeiros do que é ser cristão, eu te convido agora a voltar junto comigo, tá? A ser igreja verdadeira do Senhor. E que o Senhor sempre possa nos despertar nesse mundo tenebroso, que Ele possa nos acordar desse sono que vem, esse sono espiritual que vem de repente na vida da gente, nos deixa meio amortecido, que o Espírito Santo possa nos acordar todos os dias dessa sonolência espiritual, nos despertar
para um novo viver em Cristo. Gente, por hoje é isso, mas eu quero encerrar com uma frase aí vinda de você, tá bom? Uma frase, você declarando que quer ser renovado para ser igreja verdadeira. Escreve aí que você, se você quer, né, ser renovado, voltar a ser uma igreja verdadeira, escreve aí. A Michele já está escrevendo, eu quero voltar a ser a igreja verdadeira do Senhor. Escreve aí a sua frase, escreve aí para poder ler a sua frase. Que delícia, hein, gente? Escreve a sua frase que eu quero ler ela aqui. Glória a Deus. Escreve a sua frase. Seja bem-vinda, Vanusa, sempre aí, a Dulce, João Batista. Vai escrevendo aí. Glória a Deus. Aleluia. Ele é tudo que a gente precisa, não é, gente? Oh, glória a Deus. Casi não tenho a ti. Oh, glória. Estou esperando a sua frase. Aleluia. Nadima, eu quero ser renovada para ser uma verdadeira igreja do Senhor. Michele, Senhor, obrigada por essa live abençoada e poderosa. Simone, eu quero voltar a ser igreja verdadeira do Senhor. Ju, eu quero voltar aos cuidados do Senhor e ser igreja em todo o tempo. Jesus, eu te amo. Samuel, Jesus Cristo, eu desejo ser renovado, ser verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus todos os dias da minha vida. Clotilde, parabéns, pastora, por deixar Deus te usar para trazer essa palavra verdadeira. A Lúcia, eu quero ser a igreja de Cristo, noiva adornada para a sua volta. Ai, que lindo, gente, que lindo. Gente, o Senhor me corrigiu hoje a manhã inteira. E eu não podia ser corrigida sozinha, né? Augusto, eu quero voltar a ser igreja de Cristo, verdadeira do Senhor. Dulce, quero voltar a ser igreja verdadeira, voltar ao primeiro amor. Ju, Jesus restaura-nos, nos transborde. Jesus, Vanus, eu quero ser renovada em Cristo. Pastor Mário, eu quero ser verdade da igreja, verdade do Senhor, verdadeira igreja do Senhor. Michele, eu quero ser renovada, ser igreja verdadeira do Senhor por todos os dias da minha vida, até a volta de Cristo. Antônia Alencar, eu quero ser renovada, sendo a igreja todos os dias. Amém. Solange, eu quero voltar a ser igreja do Senhor. Sandra Mello, aleluia, Jesus, eu quero ser igreja verdadeira do Senhor de todo o meu coração. Amém, amém, Sandrinha. Que lindo! Do que adianta eu juntar os meus tesouros e esquecer daquele que se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. João Batista, Deus, eu quero ser renovado no amor e na palavra e voltar a ser igreja do Senhor. Amém. Clotilde, renova no Senhor em todo tempo. Amém. Rodrigo, eu quero voltar a ser igreja verdadeira que se multiplica mesmo na perseguição e que honra o nome de Jesus. Amém, Rodrigo. Eu também, Diguinho, eu também. Aleluia. Eu quero levar muita gente para o reino de Deus. Oh, glória. Aleluia. Só tua presença, Senhor. Só tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. Orem por mim, gente. Continuem orando por mim. Eu continuarei orando por você. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Gente, que o Senhor abençoe muito. Dia 25 de outubro, às 16 horas, na Igreja do Mar Paulista, nós estaremos numa reunião especial voltada para as mulheres, para uma vida transformada em Cristo. O nosso tema é transformação, aleluia, e para termos um coração renovado no Senhor. E estamos trabalhando bastante para voltar à igreja no Mar Paulista. Amanhã eu estarei, se Deus permitir, se não ocorrer um compromisso mais forte, tá, gente?
porque vidas para mim vale mais do que parede, tá? Mas amanhã vai estar funcionando lá a Igreja do Mar Paulista, o irmão Pintor vai estar lá, o irmão Djalma, a Sandrinha vai estar, e vamos estar lá dando uns toques e retoques na igreja, em nome de Jesus. Obrigada a vocês que participaram, tomo posse das bênçãos, obrigada Juju, obrigada Sá, obrigada Pastor Mário, Deus te abençoe, queridão, te amo. Você é um irmãozão que Deus me deu, viu, que eu amo muito. Deus abençoe a sua casa. Lu, querida, Deus abençoe toda a sua família, minha amada. Receba as bênçãos. Aleluia. Amo vocês em Cristo Jesus. Mimi, Michele, querida, Deus te abençoe, amadinha. Obrigada, obrigada, gente. E é isso, gente. Nós estamos correndo contra o tempo. E obrigada a todos vocês também que têm cooperado financeiramente com essa obra. De perto, de longe, você que participa de perto ou de longe, mas tem cooperado com essa obra, que Deus não deixe faltar o pão à tua casa, à tua mesa, em nome de Jesus. Obrigada, Vanusa, Deus te abençoe, querida. E é isso aí, gente. Um beijo no coração de todos e até quando o Senhor nos permitir. Beijos! Daniel, Deus te abençoe, queridão. Beijos para Yasmin e para Milena também. Paz, Nádima.